Olá, boa noite. Exoneração de Abraham Weintraub no Ministério da Educação é publicada no Diário Oficial. Como interino, assume Antônio Paulo Vogel de Medeiros, que era o número 2 da pasta. E você vai ver também. Mário Frias é nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro secretário de Cultura. Apresentador já comandou programas aqui na Rede TV. Cabo da Rota é brutalmente executado em São Paulo. Ele foi atropelado e assassinado a tiros de fuzil. O presidente Jair Bolsonaro escolheu o ator Mário Frias como novo secretário de Cultura. Ele vai substituir a atriz Regina Duarte, que deixou o cargo há cerca de um mês. Frias é o 5º secretário de Cultura do governo Bolsonaro. O ator apresentou programas de viagens na TV, entre eles A Melhor Viagem, aqui na Rede TV. A posse deve ocorrer na semana que vem. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a exoneração do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele pediu demissão ontem e será substituído por Antônio Paulo Vogel de Medeiros. Vogel, que é servidor público federal, assume como ministro interino da Educação. Ele ocupava o cargo de secretário executivo na pasta. E tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus, que garante a você muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. 2 policiais militares sofreram atentados em São Paulo. Os casos botaram a corporação em alerta. O primeiro caso ocorreu na madrugada deste sábado. O PM estava de folga quando foi surpreendido por bandidos em frente à casa onde mora, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O policial estava com a família, mas apenas ele foi baleado na perna após reagir à ação dos criminosos. Um dos atiradores foi baleado na mão direita e logo depois preso pela PM ao tentar fugir. A investigação apura se o ataque foi encomendado. O PM baleado em Carapicuíba já está fora de perigo. Agora, o Departamento de Homicídios e de Proteção a Pessoas investiga este crime e mais um outro caso. É que em menos de 5 horas houve um outro ataque a um policial militar. Desta vez na zona leste de São Paulo. O alvo, um cabo da PM que não teve a mesma sorte. Jefferson Ferreira saía de casa para o trabalho, de moto, quando foi atingido por um carro preto. Nas imagens, 3 homens armados com fuzis saem do veículo e atiram contra o policial que fica caído no chão. Em seguida, os criminosos fogem a pé e abandonam o carro no local. Alguns vizinhos ouviram os tiros. Primeiro veio o primeiro tiro e depois veio 4 tiros em sequência. E a partir desse momento, eu e a minha mãe, a gente ficou abaixado, porque não sabia se era perto, se era longe, porque o barulho era bem alto, né? Era uma arma de porte pesado, provavelmente. Jefferson chegou a ser levado ao hospital em Itaim Paulista, mas não resistiu aos ferimentos. A Justiça negou o pedido da defesa do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz para que ele cumpra a prisão domiciliar. Queiroz é acusado de participação no esquema conhecido como rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. A desembargadora Suimei Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, negou o pedido de substituição da prisão preventiva de Fabrício Queiroz por prisão domiciliar. A defesa dele alega problemas de saúde. O pedido de habeas corpus ainda será julgado. Fabrício Queiroz é ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro. Ele está preso em uma cela de 6 metros quadrados no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio, desde quinta-feira. Por causa da pandemia, irá cumprir 14 dias de isolamento social. A polícia o encontrou em um imóvel do advogado Frederic Wassef, em Atibaia, a 70 quilômetros de São Paulo. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Wassef, que é advogado da família Bolsonaro, negou que tenha dado abrigo a Queiroz e disse que trata-se de uma armação para incriminar a família Bolsonaro. O advogado afirmou ainda que o escritório de Atibaia estava em obras e que os móveis estavam do lado de fora e que o malote encontrado pela Polícia Civil no local foi plantado.
Queiroz é investigado desde 2018 por corrupção no esquema chamado de rachadinha na Assembleia Legislativa. De acordo com o antigo Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, ele movimentou R$ 1.200.000 de maneira atípica entre 2016 e 2017. Em nota divulgada hoje em sua conta no Twitter, o senador Flávio Bolsonaro disse ser vítima de um grupo político que tem patrocinado uma verdadeira campanha de difamação na tentativa de recuperar o poder que perdeu na última eleição. O senador completa dizendo que é inocente de qualquer acusação e que seu patrimônio é totalmente compatível com seus rendimentos. Também em nota, o Ministério Público disse que a operação ocorreu nos estritos limites da lei e que contou com o acompanhamento de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e reforçou que não cabe ao Ministério Público comentar declarações de investigados ou de seus defensores. Com a ajuda da tecnologia de inteligência artificial, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ampliou a capacidade de medir a temperatura de passageiros para voos domésticos. Antes da pandemia, costumavam passar em média 120 mil passageiros de todo o mundo diariamente no Aeroporto Internacional de São Paulo, o mais movimentado do Brasil. De março para cá, com a disseminação do novo coronavírus, as operações de pousos e decolagens caíram em torno de 85%, para cerca de 15 mil embarques e desembarques por dia. Quem passa por aqui agora estranha o pouco movimento e tem que se adaptar com as novas regras. As placas conscientizam o pessoal a ter o cuidado para não chegar perto também das outras pessoas, etc. e tal. Passei lá por dentro, a distância de 2 metros cada um, até na parte de pegar a bagagem e vários outros setores que está passando nesse trâmite, eles estão sempre cuidadosos. Está tranquilo? Está tranquilo. As sinalizações estão por toda a parte, com informações sobre as medidas recomendadas pela Anvisa, como o distanciamento social, por exemplo. Álcool em gel tem em diversos pontos do aeroporto. O uso de máscaras, claro, é obrigatório. Todas as áreas são higienizadas por equipes profissionais de limpeza. E agora, passageiros têm a temperatura corporal medida por uma câmera térmica no embarque do Terminal 2, que concentra 90% do fluxo de voos. O equipamento conta com esse calibrador aqui em cima que permite maior precisão na aferição. Bem de frente fica a câmera infravermelho, que mede constantemente a temperatura de quem passa por aqui. Capta a imagem térmica dos passageiros em tempo real e transmite naquela tela mais ali à frente, onde os agentes acompanham caso a caso, sem precisar de contato nenhum. Se o resultado for acima de 37,8 graus, a pessoa é encaminhada imediatamente ao posto médico aqui do aeroporto. Será convidado a comparecer ao posto médico como forma de avaliar se ele possui algum sintoma relativo à Covid-19. Caso isso ocorra, a equipe médica irá recomendá-lo a comparecer ao hospital referência da cidade de Guarulhos. Com a tecnologia de inteligência artificial, é possível aferir a temperatura de cerca de 5 mil passageiros num período de meia hora. Com um termômetro convencional, esse tempo aumentaria para cerca de 5 horas. Uma pena que começaram a fazer isso muito tarde, mas a gente tem que ver agora o que dá, né? Por enquanto, segundo o aeroporto, não houve nenhum registro de temperatura elevada de passageiros. E as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus têm sido fundamentais também para a recuperação do setor aéreo. Os rígidos procedimentos de limpeza e higienização que ocorrem nos aeroportos e nas aeronaves, juntamente com o distanciamento e principalmente o uso de máscaras, fazem com que o transporte aéreo seja um transporte coletivo de baixo risco. Entre tantas histórias de superação durante a pandemia, uma delas terá um significado especial, né, Joyce? É isso aí. Depois de vencer a Covid-19, uma paciente usuária de drogas se prepara para reencontrar a família depois de 8 anos. Foi no hospital que ela recuperou o contato com os parentes e depois de tanto tempo separados, a tecnologia ajudou nesse reencontro. Moradora de rua e usuária de drogas há cerca de 10 anos, Carla teve que enfrentar um outro problema. Há mais de um mês, ela foi internada no Hospital Ronaldo Gazola com Covid-19. Através de uma carta que ela mesma entregou,
A equipe de assistência social da unidade foi em busca de informações da família da paciente em Minas Gerais. Eu peguei essas informações, entrei na rede social, consegui achar a rádio onde esse tio trabalha. No mesmo momento eu liguei, conversei com ele, me identifiquei. Nossa, ele ficou tão feliz, dizendo que há mais de 8 anos não via a sobrinha, que a mãe estava viva, que ela tinha irmãos, primos, e que estaria conversando com a família para poder estar vendo essa possibilidade, né, dela poder estar retornando, e que queria ter notícias frequentemente dela. Desde que conseguiram o contato com a família, Carla vem recebendo as chamadas visitas virtuais através de um tablet. Os vídeos que recebe dos familiares dão força para a paciente vencer não só a Covid-19, como também o vício no crack. Muito bom. A minha mãe tem me aceitado, então, maravilhoso, glorioso. Eu não sei te explicar. Tão bom. Hoje, a Carla completa 37 anos. Teve até festa. Mas o presente vai chegar na segunda-feira, quando ela terá alta e finalmente poderá reencontrar a família. Até lá, Carla se distrai com um novo hobby, a pintura. De alguma forma, a Carla é um grande exemplo de um casamento feliz entre interdisciplinaridade, afeto e criatividade, em que a gente usa recursos humanos e tecnológicos para aproximar paciente, equipe e sua família. Ela que chega aqui para tratar a Covid, sai daqui nos tratando enquanto seres humanos, né? De alguma forma, todo mundo floresce junto com os desenhos da Carla. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, cerca de 520 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. O Ministério também informou que quase 497 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 49 mil mortes provocadas pelo vírus. Rede TV News fica por aqui. Voltamos na segunda-feira. Bom domingo para todos, para você também, Joyce. Boa noite para você. Fique agora com Operação de Risco e uma boa noite para você.